Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, graça e paz a todos. Amado, nós vamos dar continuidade no nosso estudo em Romanos. Nós paramos no capítulo 6. Vamos iniciar o capítulo 6, de 1 ao versículo 14. Mas antes eu quero orar com você. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós estamos diante do Senhor, diante do seu santo altar, para que o Senhor interceder pelos nossos irmãos, Senhor, que estão enfermos nesse momento, Senhor, que carece da tua proteção, da tua intervenção. Nós também queremos te pedir, Pai, diante da tua palavra, que o Senhor ilumine a nossa mente, ilumine a mente do teu povo, para que eles possam compreender e entender da tua santa palavra. Estende sua mão santa e poderosa a toda a família desta igreja e toda a família que está nos ouvindo nesse momento. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Amado, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 6, versículo de 1 ao versículo 14, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós do que para ele morreremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amado, nós vamos falar um pouco do Romanos capítulo 6, mas antes eu quero voltar lá atrás do capítulo 1 e lembrar para vocês qual foi o pensamento do apóstolo Paulo, qual foi a linha que o apóstolo Paulo está falando, está escrevendo essa carta aos Romanos. Primeiramente, o capítulo 1, até o capítulo 3, versículo 20, Paulo fala sobre perdição humana, fala sobre que os gentios são culpados, Paulo vai dizer que os judeus também são culpados. Paulo, lá no capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20, também vai dizer que os moralistas também são culpados. Resumindo, Paulo vai dizer que todos são culpados no tribunal de Deus. Isso está lá do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20. Vai falar sobre a depravação total do homem. Todos estão culpados debaixo do tribunal de Deus. Agora, do capítulo 3 ao versículo 21 até o capítulo 5, Paulo vai falar sobre a justificação e os frutos do qual se trata da justificação. Então, agora, do capítulo 6, capítulo 7 e o capítulo 8, Paulo vai falar sobre a santificação. Vemos que o apóstolo Paulo, ele segue uma linha de pensamento, uma linha de estudo. Ele fala sobre a depravação total do homem, fala sobre a
a justificação do homem. Somos justificados pelo sangue de Cristo. E vai dizer também, agora do capítulo 6 até o capítulo 8, vai falar sobre a santificação. O capítulo 6, ele fala sobre a santificação. Isso é, a união com Cristo nos faz vencer o pecado. Então, a partir de agora, no capítulo 6, Paulo vai tratar disso, que a união de Cristo nos faz vencer o pecado. A justificação nos leva à santificação. Você não pode ter uma sem ter a outra. A justificação, ela anda junto com a santificação. De igual modo, a santificação sempre anda junto com a justificação. Então, ambas elas procedem uma da outra, porque ambas procedem de uma fonte, e essa fonte é Cristo. O apóstolo Paulo, ele responde duas subjeções levadas a ele. Tudo se inicia aqui no capítulo 5, versículo 20, que diz assim: sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Primeira pergunta deles: então, Paulo, temos que pecar ainda mais para ter maior graça de Deus? A resposta do apóstolo Paulo: não, de forma nenhuma. E essa resposta está lá no capítulo 6, de 1 a 14, que nós acabamos de ler. Ele vai dizer não, porque morremos para o pecado. Vamos ler mais uma vez o versículo 14, para explicar melhor. Diz assim, versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim do pecado. Não estamos debaixo da lei, e sim da graça. E isto é um conceito novo para eles. Quando Paulo fala sobre graça, para eles é um conceito novo. Eles não sabem o que é graça. Então Paulo está ensinando, mostrando para eles o que é graça. Eles não estão mais vivendo debaixo da lei, mas sim estão vivendo debaixo da graça. A segunda objeção, a segunda subjeção ele vai dizer: se nós não estamos debaixo da lei, podemos pecar à vontade? Aí a resposta do apóstolo Paulo está lá no versículo 15. Vai dizer assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Então Paulo ele já vai responder fazendo essa pergunta. Paulo está dizendo o seguinte: já fomos libertos da escravidão do pecado. Por isso, o crente não pode viver pecando. Não tem como o crente viver pecando, porque, primeiro, ele morreu para o pecado. Segundo, ele foi liberto da escravidão do pecado. Vamos ler mais uma vez o versículo 15 ao versículo 23, para entender essa resposta do apóstolo Paulo, para que possamos ter melhor compreensão desse texto. Olha, versículo 15 ao versículo 23, lê lá junto comigo. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele que vos ofereceis como servos para obediência, deve mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo vieste obedecer de coração a forma de doutrina que foste entregue. E uma vez libertado do pecado, foste feito servo da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste aos vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Porque quando eras escravo do pecado, estava isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque a fim delas é morte. Agora, porém, libertado do pecado, transformado em servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna.
Porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amados, já fomos libertos da escravidão do pecado. Não tem como nós, como Cristo, não tem como nós, como servo do Senhor, liberto do pecado, viver pela graça do Senhor, continuar pecando. O pecado não mais nos escraviza. Nós estamos libertos pela graça, nós estamos libertos do pecado, pela graça de Cristo Jesus. Agora, se nos apropriar do que está escrito aqui, a nossa vida será muito diferente. Se nós tomar posse do que está escrito aqui no capítulo 6, que nós acabamos de ler, a nossa vida será totalmente diferente. O capítulo 6, de 1 a 14, é a primeira resposta que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que o pecado não é o seu senhor. Não tem que viver o seu desejo do pecado, não tem que viver a vontade do pecado, mas pode viver uma vida de vitória. Não uma vida perfeita, mas uma vida que está acima do padrão da humanidade. Então, os versículos de 1 ao versículo 6 vai dizer que pela fé em Cristo somos santificados. Lê lá a palavra do Senhor, versículo de 1 ao versículo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, porque seja a graça mais abundante? Versículo 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morreremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Fomos pois sepultados com ele, e na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na sua semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele ao nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Então nós vemos aqui, amado, que a primeira resposta que Paulo está dizendo aqui é que o pecado não é o seu senhor, que não devemos viver o desejo do pecado, mas sim, pela fé em Cristo Jesus, que somos santificados. Amados, vendo o versículo 6, o versículo 6 nos mostra uma coisa muito interessante. Olha, diz assim: sabendo que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Nesse versículo 6 nós vemos duas coisas: o objeto e a consequência. O objeto aqui, nós fomos crucificados com ele em Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus é o objeto da nossa justificação, é o objeto da nossa santificação, é o objeto da graça. Agora, a consequência é: não sirvamos o pecado como escravos. Então, a consequência da ação do amor de Cristo, da sua morte, do sangue derramado na cruz, é que para mim e para você, nós não sirvamos mais o pecado. O capítulo 6 vai dizer como nos apropriamos disso no presente. Depois de ler o capítulo 6, depois de analisar o capítulo 6, de falar sobre isso, sobre a graça, sobre a santificação, sobre a justificação, como no dia de hoje, como nós vamos apropriar isso. Então Paulo nos mostra aqui três coisas. Paulo nos mostra que façamos três coisas aqui. Versículo 9 e o versículo 10. Vai dizer, 9 e 10. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, viver para Deus. Então, a primeira coisa que nós devemos entender e se apropriar do presente dia é saber isso. Nós temos que saber das coisas. Então, o capítulo 6 vai nos ensinar como devemos nos apropriar disso. Olha, Paulo vai dizer que temos que fazer três coisas. Primeiro, está no versículo 9 e no versículo 10. Saber disso. Diz assim:
versículo 9 e versículo 10. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, a primeira coisa, saber disso. A segunda coisa está no versículo 11 e no versículo 12. É considerar mortos para o pecado e vivo para Deus. A terceira coisa está no versículo 13 e o 14. É oferecer os membros do corpo ao serviço dele. Essas três atitudes nos fazem que experimentemos na prática a união com Cristo. Como é que é na prática que eu me aproprio de viver essa vida de comunhão com Cristo? Vou dizer a vocês, na prática, devemos ter uma vida santa, buscar a santidade. Então, a primeira coisa está lá no versículo 6. Diz assim, no versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos do pecado como escravo. Então, nós temos que saber, um valor muito grande. Isso Paulo começa lá no versículo 3, versículo 6, versículo 9, versículo 10, versículo 16. Então, o capítulo 6 vai nos mostrar que nós devemos saber. Olha o que diz no versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados com Cristo Jesus, pois fomos batizados na sua morte? Devemos saber disso. Saber também, no versículo 6, também diz assim, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que com o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Também devemos saber, lá no versículo 9, vai dizer, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Também Paulo vai dizer que nós devemos saber, lá no versículo 10, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando a viver, viver para Deus. Também devemos saber, versículo 16, não sabeis daquele a quem vos ofereceis como servo para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servo, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Paulo toca no assunto. Vocês têm que ter conhecimento da doutrina como essa que vocês estão unidos com Cristo, na morte e na ressurreição. Você tem que conhecer essa doutrina. Nós somos mortos para o pecado, mas vivos em Cristo. Nós ressuscitamos em Cristo Jesus. Nós vivemos para Cristo. Você tem que saber disso, amado. Segunda coisa, você tem que saber disso, amado. O sangue derramado na cruz foi para a nossa justificação, como diz lá no capítulo 5. E a cruz serve para a nossa santificação. É uma obra completa. Cristo morreu na cruz para nos justificar, para nos tornar justos. E o seu sangue derramado na cruz foi para nos santificar. É a nossa santificação. É uma obra completa. Você tem que saber disso, amado. Paulo ele vai dizer isso lá no versículo 9 e no versículo 10. Vou ler mais uma vez. Diz assim, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Nós cristãos, nós servos do Senhor, nós não vivemos para o pecado. Nossa vida é para Cristo Jesus. E o versículo 11 vai nos mostrar a segunda coisa, segunda atitude que eu e você, que nós devemos tomar para ter a comunhão em Cristo Jesus. Diz o versículo 11, assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerar como morto.
Então nós devemos considerar como os mortos. Considerar aqui tem um sentido de fazer uma conta e chegar a uma conclusão. Considerar aqui, nós temos que fazer a conta e considerar na conclusão. Tem um fato que foi até o Augusto Nicodemo contou. No tempo que o rapaz ele estava jogando na loto e ele fazendo um cálculo ali, contando, ele fez 13 pontos. Então ele reuniu a família, se achou um homem rico e começou a distribuir aqueles móveis velhos, começou a prometer coisas para as pessoas da família, né? Que agora ele é um homem rico, ele fez 13 pontos. Ele considerou-se rico naquele momento. Mas quando ele foi lá receber, tinha mais de 1.500 pessoas acertaram também, fizeram os 13 pontos. Então o que ele recebeu não foi muita coisa. Então ele se considerou rico naquele momento, mas quando foi receber, não era aquilo. Então nós devemos considerar como mortos. Considerar é fazer conta e chegar a uma conclusão. Nós somos mortos para o pecado e vivos em Cristo Jesus. Nós somos transformados, nós estamos buscando uma santificação, a graça de Deus é derramada sobre a nossa vida. Nós não somos mais escravos do pecado. E a terceira coisa, nós devemos entender, está lá no versículo 12, versículo 13, versículo 14. É a terceira atitude que nós devemos tomar para ter comunhão com Cristo. Versículo 12, 13 e 14. Diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um o membro do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A terceira atitude que devemos tomar: você tem que se oferecer a Deus. Essa é a terceira atitude que o apóstolo Paulo nos ensina aqui no capítulo 6. No versículo 12, Paulo ele personifica o pecado como rei, aquele que tem o domínio sobre vós, aquele que governa a sua vida. Então, no versículo 12, Paulo vai personificar o pecado como rei na sua vida. Então, no versículo 13, vai dizer: não se oferece como escravo. E o versículo 14, para fechar, amado, é uma grande promessa. O pecado não tem domínio sobre vós. Que nós possamos entender esse estudo do capítulo 6 e levar para a nossa vida. Que o pecado não tem domínio sobre vós. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que nós, a partir de semana que vem, nós vamos entrar no capítulo 7 de Romanos. Não esqueça, tá? Vai lá, pega a sua Bíblia, faça anotações e vamos estudar esse texto junto. Romanos capítulo 7. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.